Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para partilharmos a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia 7 de novembro, segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum, iremos refletir hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deve perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tiveste fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderei dizer a esta moreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Lucas reúne aqui sentenças que Jesus, as sentenças de Jesus sobre o escândalo, sobre a correção fraterna, o perdão, o poder da fé, sobretudo a necessidade de estar desinteressadamente a serviço de Deus. Ou seja, são atitudes fundamentais para a vida do discípulo de Jesus. A comunidade cristã não é feita de pessoas santas e incapazes de pecar. Pelo contrário, comporta entre seus membros gente afetada pelo egoísmo e sempre disposta a romper os laços fraternos que mantêm a unidade entre os cristãos. Com a comunidade esfacelada é o pior contra-testemunho do reino que possa existir. É uma declaração tácita de que o amor é impraticável, é a força do egoísmo. Então daí a exigência de o cristão se predispor assim continuamente a refazer os laços corrompidos. A construção da comunidade, cedida pela inimizade, processa num duplo movimento: o reconhecimento do pecado por parte de quem ofende o irmão e a oferta do perdão por parte de quem foi ofendido. Então, é uma questão de boa vontade, uma questão de se deixar mover pela graça de Deus. Quem peca deve ter consciência de suas faltas, consciência das consequências negativas para a comunidade. E o passo seguinte, amados irmãos e irmãs, consiste em ser capaz de declarar-se arrependido e pedir perdão. É preciso ter humildade de refazer este mesmo caminho quantas vezes for necessária. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é nos mínimos atos praticados por nós que a nossa fé, mesmo pequenina, pode ser cultivada e exercitada para crescer e se tornar firme. Portanto, a nossa fé é medida e aprovada pelas ações que praticamos em favor do nosso próximo e que os ajuda a levantar-se. Por isso, neste Evangelho, Jesus nos exorta a tomarmos atitudes concretas de fé. Quem crê em Jesus, para as pequenas coisas, torna-se forte para enfrentar os grandes desafios. Provocar escândalo, promover desunião, levantar falso testemunho, são atitudes que negam o nosso estágio de fé. Os escândalos são inevitáveis, porém, estejamos atentos e atentas para que eles não aconteçam por nossa culpa. Quando advertimos, exaltamos e repreendemos as pessoas a quem amamos e torcemos por ela, nós precisamos crer que, agindo assim, em nome de Deus. Não é necessário a todo momento buscarmos esse agir de Deus na nossa vida e resplandecer assim, ou seja, demonstrar assim esse agir de Deus em nossos atos, em nossas ações. Jesus também nos ensina que é necessário não somente repreender, não somente ensinar, não somente
corrigir o nosso próximo, mas, sobretudo, é necessário ensiná-lo a perdoar sempre, perdoá-lo sempre. Portanto, meus irmãos, perdoar 7 vezes significa perdoar todos os dias e nunca deixar de assim fazê-lo. Viver a fraternidade, viver o perdão. Não obstante, para nós pôr em prática o que Jesus nos recomenda, necessitamos cada vez mais nos apossar do dom da fé. Somente pela fé é que poderemos assim exercitar o perdão, a reconciliação, a serenidade diante das dificuldades, a firmeza para não provocar escândalo e a esperança de fazer muito mais do que nós próprios temos capacidade. Por isso, quando Jesus falava essas coisas a seus discípulos, eles o pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Você já pediu ao Senhor nesse dia de hoje para aumentar a sua fé? Caros irmãos e irmãs, o importante para nós não é possuir uma fé grande demais. O importante é tomar posse do dom da fé que já recebemos no nosso batismo, a fim de que sejamos capazes de tomar atitudes concretas de fé com amor e serenidade. Portanto, meus caros irmãos, queridas irmãs, amadas famílias, em que tem baseado a sua fé? Na sua capacidade de acreditar ou no seu abandono ao amor de Deus, a sua entrega a Deus? Você tem sido sinal de tropeço para alguém? Qual tem sido o seu comportamento diante das pessoas que esperam algo de você? Jesus nos manda repreender o irmão e perdoá-lo. Como você tem feito isso? Reflita, meus irmãos e minhas irmãs. Você tem sabido admoestar as pessoas que causam escândalo com amor? O que você faz quando vê um irmão ou uma irmã no erro? Você o corrige, você o orienta? Reflita isso no dia de hoje. Peçamos ao Pai que conceda a cada um de nós uma fé robusta que nos disponha ao perdão e nos previna contra as atitudes que possam nos levar o meu semelhante a se afastar de ti. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, a toda a sua família, uma santa e abençoada segunda-feira, e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre, nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre.